Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e esse aqui é o nosso canal onde a gente conversa sobre temas relacionados ao universo do direito. Bem-vindos ao canal se você é iniciante aqui. Se você já nos acompanha, não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Aproveite também, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que nós já comentávamos anteriormente, que é sobre imposto de renda, e uma questão relacionada a uma situação que está acontecendo agora, e nós vamos falar sobre isso hoje. Pode rodar a vinheta, João. Bem, pessoal, como comentado, nós vamos falar hoje sobre o imposto de renda das pessoas físicas, um tema bem específico relacionado a como funciona a logística do imposto sobre a renda e os desdobramentos disso para esse momento agora em que nós estamos iniciando o período de declaração de imposto de renda. É importante a gente considerar que o imposto sobre a renda é um dos impostos mais importantes que nós temos no país, especialmente porque ele lida com um assunto muito delicado para nós, que é a renda. Então todos nós, enquanto pessoas físicas, sabemos que, de acordo com algumas condições, nós temos que pagar o imposto sobre a renda, alimentando, os cofres da União com esse dinheiro. Mas para a gente poder entender essas questões relacionadas ao imposto sobre a renda, é importante entender que o IR, também conhecido, o imposto de renda como IR, ele tem uma natureza um pouco peculiar do que os outros impostos, exatamente porque ele lida com uma questão muito delicada que é a renda, e por isso o Estado criou uma regra em que há uma progressividade no pagamento do imposto de renda. Então, de acordo com a renda das pessoas, as pessoas vão pagar de acordo com uma faixa de alíquota. Então, quem ganha mais, teoricamente paga mais, quem ganha menos, teoricamente paga menos. Então, essas faixas, elas são importantes para a gente definir o quanto cada um vai pagar de imposto de renda. Então agora, nesse período em que a gente está para fins de declaração de imposto de renda, muitas questões surgem. E muitas pessoas que até o ano passado não declaravam imposto de renda, esse ano, felizmente ou infelizmente, passarão a ter a obrigação de pagar. Isso porque, segundo dados dos conselheiros que cuidam dos interesses dos fiscais do imposto de renda da Receita Federal, eles dizem que, tendo em vista a não atualização da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, fez com que uma série de pessoas que o ano passado não tinham obrigação de pagar imposto de renda, esse ano terão a obrigação de pagar. Mas por que isso acontece? Exatamente porque nós temos que entender que dentro dessas faixas nós temos valores absolutos. Então a gente tem lá o valor aproximadamente de R$ 1.900. O ano passado muita gente não ganhava esse valor, mas com o reajuste do salário, essas pessoas passaram a receber mais do que R$ 1.900 e automaticamente saíram da faixa de isenção e entraram na faixa de que tem que pagar imposto de renda. Isso faz com que as pessoas que até o ano passado não tinham obrigação de declarar imposto de renda, esse ano tenham a obrigação de começar a pagar. E aí é interessante entender que a pessoa teve um aumento no salário, mas esse aumento, no final das contas, não representa um aumento real. Porque como ela passa a ter a obrigação de pagar imposto sobre a renda, acaba que ela vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar imposto de renda. Então tem muitas vezes que acontecem essas situações, Porque essas faixas elas vão aumentando as alíquotas do imposto de renda. Então às vezes a pessoa no emprego ela tem, entre aspas, uma promoção e ela começa a ganhar um salário maior, só que esse salário maior às vezes acaba interferindo que ela muda de faixa, ela sai da faixa inicial, vai para a faixa intermediária e acaba que, na realidade, ela não tem um aumento efetivo, haja vista a necessidade do pagamento maior do imposto sobre a renda. Então, isso é uma das grandes críticas que há no nosso sistema atualmente no Brasil, porque o que acontece é que, ultimamente, nós não temos essa faixa com os valores do imposto de renda sendo reajustados. Isso faz com que haja uma distorção muito grande com relação a essa questão do rendimento do trabalhador, do rendimento da pessoa física. Eu vou colocar aqui para vocês como que funcionam essas faixas e esses valores, e vocês vão observar que essas faixas e esses valores não estão sendo alteradas há muito tempo. Disse que hoje o valor correto, segundo a inflação, para fins de poder colocar as pessoas na faixa de isenção de uma forma correta, seria um valor próximo a R$ 4.000. Ou seja, as pessoas que ganham menos do que R$ 4.000 por mês deveriam não pagar imposto de renda. Mas hoje, infelizmente, a faixa está em torno de R$ 1.900. Isso gera uma distorção. O imposto de renda, ele tem que ter a característica de ser um imposto que leva em consideração o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, aqueles que podem mais, pagam mais, aqueles que podem menos, pagam menos.
Mas infelizmente o que a gente vê na prática com essa desatualização da tabela do imposto de renda é com que as pessoas que não deveriam pagar imposto de renda acabam pagando, o que acaba aí de alguma forma enforcando o rendimento das famílias mais pobres, as famílias que acabam tendo que pagar imposto de renda, mas que na prática não deveriam, tendo em vista essa desatualização da tabela do imposto de renda. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar para vocês também as informações que eu falei com relação aos números reais, quanto deveria ser o valor exatamente hoje do imposto de renda, mas que infelizmente o governo federal não se preocupou com isso. Inclusive foi plataforma das eleições, do presidente Bolsonaro, dizendo que ele reajustaria a tabela do imposto de renda para aproximadamente R$5.000, para quem ganhasse até R$5.000 por mês. Mas infelizmente, por uma questão de logística do governo, porque esse dinheiro faz falta no orçamento, o presidente Bolsonaro não mandou essa medida para frente e hoje nós ficamos com a tabela tal qual já era, fazendo com que ocorram essas distorções. Se você tem alguma dúvida com relação ao imposto de renda pessoa física, comente aqui, mande o seu recado que a gente vai responder para você. Um abraço e até a próxima.